Bem, agora a gente segue com a nossa conversa aqui com o senador Aníbal Diniz, nesse primeiro bloco. Senador, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Gazeta. Na esperança de que o Alan se restabeleça, soube que ele não está muito bem de saúde, mas é sempre uma alegria estar aqui para a gente poder conversar sobre nossas atividades lá em Brasília e aqui no Acre, e a gente está à disposição para essa conversa que eu tenho certeza que será de grande proveito. Senador, essa semana a bancada federal do Acre se reuniu mais uma vez para tratar da questão das emendas do Orçamento Geral da União para o ano que vem. O senhor, como coordenador da bancada, está acompanhando esse processo. Como é que estamos? Existe a possibilidade de se ampliar o número de emendas, o valor desses recursos? Gostaria que a gente começasse por esse assunto. Olha, Rogério, em primeiro lugar eu quero dizer que a reunião foi uma reunião muito interessante, bem produtiva. Ela contou com a presença de 5 dos 8 deputados e com os 2 senadores, mas a gente tinha a justificativa das pessoas que não puderam participar porque estavam cumprindo a agenda aqui no Acre, mas teremos uma nova reunião de homologação na terça-feira, e acredito que o resultado foi excelente por todos os aspectos, né? Os projetos apresentados, as propostas de emendas apresentadas, tanto pela Prefeitura de Rio Branco, quanto pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul e principalmente pelo Governo do Estado, são projetos de grande importância para o povo do Acre, e a gente está muito esperançoso de que esse ano de 2012 seja um ano melhor, no sentido de que a gente consiga mais liberações para poder fazer esses investimentos. As modificações que houveram foram basicamente no que diz respeito às emendas individuais, as emendas do parlamentar, que tinham um valor de até 13 milhões que eles poderiam apresentar em propostas de emendas, em 25 emendas, e agora esse valor aumentou para 15 milhões, sendo que 2 milhões têm que ser vinculados a ações básicas de saúde. Podem ser para municípios ou para o governo do estado, mas eles têm que ser, no mínimo, 2 milhões destinados a ações básicas de saúde. E nós estamos bem esperançosos no sentido de que a gente consiga um desempenho melhor no ano de 2012. Por quê? Porque 2011 foi ano de início de mandato da presidenta Dilma. Ela teve que fazer um certo ajuste assim, de contenção para garantir o Brasil fora da crise que vem causando um grande transtorno tanto no mercado europeu quanto norte-americano, e ela teve que fazer cortes de pelo menos 50 bilhões no orçamento geral da União, justamente para se proteger tanto da inflação quanto do risco dessa crise que vem afetando e causando tantos transtornos. E a gente, nesse sentido, teve um ano de 2011 muito fragilizado no que diz respeito às liberações. As liberações que estavam contidas de 2009, de 2010, também tinha de 2008, algumas delas acabaram sendo inabilitadas, e a gente espera que no ano de 2012 a gente logre melhor sorte. A gente espera ainda mais união da bancada federal do Acre, porque no que diz respeito à liberação das emendas, no que diz respeito aos recursos para as prefeituras e para o governo do estado, eu devo testemunhar aqui que a bancada do Acre é uma bancada muito, muito coesa e responsável. Ela é uma bancada que não mede esforços na busca dos recursos para os investimentos, tanto nos municípios quanto no governo do estado. E a gente espera que em 2012 a gente consiga juntar ainda mais essas forças para defender os projetos apresentados, porque esse ano teve uma modificação em relação ao número de emendas. Por exemplo, as 15 emendas de bancada, né, aquelas emendas que todos os parlamentares assinam para grandes projetos no Acre, ficaram assim distribuídas. O governo do estado ficou com 11, a Prefeitura de Rio Branco ficou com 2, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul ficou com uma emenda, e uma emenda foi destinada à Universidade Federal do Acre para o plano de expansão da universidade. E dentre as 11 emendas do governo do estado, várias delas se destinam para ações nos municípios. Por exemplo, nós temos uma previsão de uma ponte ligando primeiro para o segundo distrito de Sena Madureira. É uma emenda de bancada
que tem a concordância de todos e é também uma obra de grande soma de recursos. Da mesma forma, nós temos uma ponte ligando o Chapuri, o primeiro distrito, à Sibéria, no rio Chapuri e Iaco, e essa ponte também é uma prioridade das emendas de bancada. E temos também uma emenda de infraestrutura muito importante lá para Brasileia, fazendo uma ligação direta na interoceânica, de tal maneira que se construía com o objetivo de se construir um anel viário circundando o município de Brasileia na passagem para a interoceânica. Agora, então, de tal maneira que senador, são emendas muito importantes. Em relação à liberação desses recursos, muitas vezes o parlamentar acha que o recurso vai ser liberado, entretanto, por conta de questões como a crise, por exemplo, esse recurso não chega. Então, se trabalha muito em cima dessa expectativa e muitas vezes ela termina sendo frustrada. Como é que a bancada vai administrar essa situação? Olha, essa frustração é um risco que todos nós corremos. Nós corremos esse risco por quê? Porque se a gente não apresentar a emenda, está eliminado. Está eliminado por antecipação, é como se perder por WO. Quando você não apresenta a emenda, então você não tem nenhuma chance de liberar recurso. Então o que você faz? Você apresenta a emenda, que é uma proposição de investimento naquele município, naquela área, naquele setor, e aí você vai lutar para a sua liberação. É claro que num ano que não está sob o risco de crise, as chances da gente conseguir liberação são maiores, mas num ano que está sob risco, as chances são menores. Então a gente tem que tomar uma devida precaução no sentido de falar com a população só aquilo que é possível. Então, emenda ao orçamento da União não significa dinheiro liberado, significa uma possibilidade de a gente liberar esses recursos. Por exemplo, hoje nós conseguimos a notícia da liberação de 2.200.000 reais no Ministério da Pesca e Aquicultura para as nossas atividades de piscicultura aqui no estado do Acre. Então foi uma intervenção toda que a gente fez, uma priorização, porque inclusive eles disseram qual é a priorização que vocês têm nesse momento. A Secretaria de Ação Institucional da Presidência da República fez esse contato com a gente. Eu liguei para o governador, perguntei para ele qual é a nossa, digamos, prioridade das prioridades. Ele falou, nesse momento, a prioridade é a gente trabalhar com a piscicultura, então vamos atrás dessa emenda. A gente foi e conseguiu essa liberação que foi apresentada ainda pelo então senador Tião Viana, e só agora a gente conseguiu a liberação. Então eu te diria, se não tivesse essa emenda lá, a gente não teria o que negociar para liberar. Então é importante ter a emenda porque é um indicativo. Tipo, se o governo do Estado, o governo federal quer fazer um investimento, se tem um recurso disponível para o investimento, ele vai se orientar por 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o seu plano de ação. É o PAC, são as grandes obras estruturantes que o governo federal tem para a região amazônica e para o Acre. Então, esse é um primeiro definidor, digamos assim, um primeiro balizador das tomadas de decisão do governo. E o segundo balizador são exatamente as emendas. Então, onde tem uma emenda, significa que tem um parlamentar, tem alguém que tem um contato com aquela comunidade, com aquele município, que está defendendo um investimento para aquele setor e apontou a fonte de recursos e, digamos assim, decidiu pôr o nome dele, avalizar com o nome dele aquele investimento. Então é nesse sentido que eu não sou pessimista em relação às emendas. Eu acho que é um recurso que tem possibilidade de se liberar e a gente tem que lutar para liberá-lo. Em relação à aplicação dos recursos que são liberados, senador, o acompanhamento das obras, a fiscalização, porque muita coisa acaba ficando parada ao longo do caminho. A primeira parte é liberada, às vezes acontece algum problema e aí o processo trava. Existe essa preocupação também de acompanhar? Existe, e isso é muito desconfortável. É extremamente desconfortável quando a gente inicia uma obra e depois, por uma razão de contenção de recursos, essa obra não tem continuidade. Agora mesmo, nós temos aqui na Baixada do Sol, na Prefeitura de Rio Branco, uma ação paralisada com recursos no Ministério da Integração, e nós temos feito repetidas reuniões para forçar a barra para a liberação desse recurso, porque a obra já foi iniciada, a população quer a sua conclusão e o Ministério, por uma
uma razão de ordem interna, decidiu num determinado momento suspender o recurso. E nós estamos marcando de perto, já cobramos, já tivemos em audiência, já forçamos a barra para a liberação da primeira fase e agora estamos lutando para a liberação da segunda. É um recurso destinado a calçamento, a urbanização, a obra de infraestrutura. Então isso que você está perguntando realmente é muito constrangedor. Quando a gente tem uma obra iniciada e depois ela é paralisada por falta de liberação de recurso, isso é terrível. E o outro aspecto que eu queria também reforçar, já adiantando a sua pergunta, é que tem muitos parlamentares que mandam suas emendas, destinam suas emendas para instituições não governamentais ou que se destinam de alguma forma a uma ação de uma ONG. E isso tem sido muito criticado. Então, a nossa bancada federal do Acre, ela tem tido uma atitude muito elevada no sentido de fazer reuniões abertas. Veja só, essa nossa reunião de quarta-feira, agora a última, contou com o Tribunal de Justiça do Estado, com o Ministério Público Estadual, com a Procuradoria da República no Acre, através do seu procurador-chefe, Dr. Paulo Henrique, com o Tribunal Regional Eleitoral, o prefeito Raimundo Angelim representando todas as prefeituras. Então, essa reunião, para nós, é muito importante que ela aconteça de maneira bem transparente, com todo mundo acompanhando, com a televisão filmando e tal, porque justamente as emendas tem que ser uma contribuição do parlamentar para uma ação de governo em benefício da comunidade. Senador. E não pode ser aquele tipo de emenda destinada a um ou outro fim que acaba não sendo publicizado depois e acaba gerando esse tipo de dúvida que tantos transtornos trazem em relação à política. O que se percebe é que hoje os parlamentares se dividem muitas vezes em ações de buscar recursos, acompanhar obras e ações políticas partidárias, quando não é visitando a base, acompanhando a agenda de um governador, por exemplo. E mais recentemente, no caso do senhor como senador do PT, tem partilhado, junto com a presidente Dilma, de fazer a defesa do próprio governo em meio a uma série de denúncias envolvendo ministros. Enfim, como é que o senhor avalia essa agenda tão apertada de trabalho e, ao mesmo tempo, os embates políticos? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que a política ela é fascinante sob muitos aspectos. E eu tenho tido uma atuação, essa semana mesmo me pronunciei saudando o Congresso, o segundo Congresso da Juventude do PT, e tive depois uma menção feita pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, lá de São Paulo. Por que isso? Porque eu fiz uma saudação aos jovens que participaram daquele congresso e, ao mesmo tempo, eu disse da minha convicção de que nós temos que passar a política para a juventude como sendo uma arte de construção do possível e da busca da realização de sonhos, sempre para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sempre para a conquista de objetivos maiores que vão fazer a sociedade ficar cada vez melhor para todos, né? Essa, digamos assim, seria a política no sentido mais macro, no sentido mais realizador da palavra. No entanto, nós sabemos que há uma outra forma de se fazer política, que é aquela que vai, digamos, fazendo com que a política seja algo estranho para a sociedade tem até uma visão negativa da política. Então, essas denúncias todas que acontecem, eu lamento muito que isso aconteça. Primeiro, eu lamento o fato. Eu lamento imensamente que tenha pessoas que se ocupem de um cargo público para tirar proveito próprio e não esteja interessado em fazer com que aquela presença no governo seja uma presença para transformar a vida das pessoas. Que é aquilo que a presidenta Dilma disse ontem naquele ato de lançamento do programa voltado para as pessoas com deficiência física. A presidenta Dilma disse assim: estou muito feliz por ser presidenta porque eu estou conseguindo realizar um programa dessa magnitude, um programa que vai beneficiar 46 milhões de brasileiros com deficiência física no Brasil. Então, quando a gente faz política com essa ordem de grandeza, pensando no conjunto, a gente está muito mais interessado em poder ver a realização, para a gente poder comemorar aquela realização e poder ter no nosso currículo, falar assim, eu ajudei a construir aquele programa de governo. Então, quando a gente faz política dessa forma, a gente se sente muito à vontade para fazer a defesa, para ir para o enfrentamento. Agora, quando começa tipos de denúncia, que usou benefício tal, que pegou carona e negou que andou num jato, ou
ou outras situações desconfortáveis, que a pessoa começa a usar informações pela metade, começa a omitir determinadas verdades, aí fica muito difícil e nesse sentido a política não se sustenta. Então a nossa defesa à presidenta Dilma e ao governo do governador Tião Viana e ao nosso projeto do Partido dos Trabalhadores, seja aqui na Prefeitura de Rio Branco, seja na Prefeitura de Chapuri ou lá na Prefeitura de Brasiléu de Assis Brasil, é sempre uma defesa no sentido de que nós fazemos política visando construir o bem comum para a comunidade. E se um ou outro se desvia desse caminho, certamente acaba respondendo por suas atitudes. Nós vamos fazer uma paradinha para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua com esse assunto, os escândalos da política nacional e os reflexos aqui no nosso estado. A gente volta já já aqui no Gazeta Entrevista, no próximo bloco, continuando essa conversa com o senador do PT, Aníbal Diniz.